Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gustavo Scarpa, porque hoje saiu os rumores de que o Atlético Mineiro estaria negociando com o Nottingham Forest para contratar o meio-campista brasileiro e meio que já foi confirmado por vários jornalistas que o Atlético está sim negociando e no momento é o único clube brasileiro a fazer isso. Todos os outros estão monitorando. Já foi falado, por exemplo, de São Paulo, Palmeiras e Flamengo e até mesmo o Santos monitorando a situação do Scarpa, mas nenhum começou a abrir uma negociação. Ao meu ver, o Santos em questões financeiras teria muita dificuldade para atrair o Scarpa, até também em questões de projeto, um time que deve demorar um pouco para construir um elenco sólido para brigar na parte de cima da tabela. O São Paulo até tem um elenco interessante, tudo isso, mas ao que tudo indica, não está muito interessado por causa das exigências salariais ou até mesmo pela taxa de transferência. Aí sobrariam Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, ao meu ver, não faz muito sentido porque já se tem o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Trazer o Gustavo Scarpa para um time que já tem um meia criativo, né, mais de um inclusive, não faz muita lógica para o meu ver. E é claro, a gente tem o Palmeiras. Muita gente vai falar, Lucas, o Flamengo pode ter ele para rotação. Ok, isso é interessante, mas por outro lado, o Scarpa vai querer fazer parte de um time para ser rotação? Ele não está gostando de ser um reserva na Europa. E a gente tem o Palmeiras, que obviamente se pensar assim para o Atlético é a grande ameaça, né? Porque é o ex-time dele, é um time que teoricamente tem mais grana para oferecer, é só olhar a proposta salarial que fizeram para o Bruno Henrique. Então é aquela história, o Palmeiras seria a grande ameaça, mas até agora não entrou em negociações diretas, né? E o fato de ser uma transferência paga e não oferecer dinheiro e salário para um jogador que está livre no mercado atrapalha bastante quando se trata de Leila Pereira. A Leila Pereira é o tipo de negociadora que, sinceramente, não parece estar disposta a entrar numa guerra de lances e não está disposta a fazer investimentos muito pesados no momento. Pelo menos é o que dá a entender, visto essa última temporada. Porque, assim, teoricamente, após ir bem na Libertadores, ser campeão do Brasileirão, você esperaria que o time fizesse investimentos pesados, né? Que as contas estivessem em ordem, mas não estão, pelo visto. Então, fica aquela situação em que, se tiver que gastar quase 25 a 30 milhões de reais, que é o que dá ali até para baixo, né, convertendo o real para euro, né, talvez o Palmeiras não vá para essa negociação. Então o Atlético Mineiro fica também com a decisão, será que vai ter esse tipo de investimento? Os mecenas que até agora não fizeram investimentos pesados depois daquele período vitorioso de 2021, tanto é que um ano depois, de 2022, o Atlético só estava contratando agentes livres. Então, assim, será que eles vão realmente abrir o bolso para fazer isso, para fazer essa contratação? Seria fantástico, até porque é uma necessidade grande do Atlético Mineiro a questão de ter um meia criativo que é capaz de produzir boas assistências. O Scarpa tem 29 anos de idade, então assim, ele ainda tem bons anos de ótimo futebol pela frente, então eu vejo como uma contratação de curto prazo, acho que até médio prazo se bobear. É um jogador que, se for dedicado, esforçado, como parece que ele é um cara que joga bem, mais 5 ou 6 anos tranquilamente, é só ver outros exemplos. Até porque o Scarpa é um cara de muita técnica, é um jogador que tem muita qualidade de passe, e esse tipo de coisa tende a sofrer menos impacto com a idade. Fisicamente aí é outra história, mas é aquela história, né? O Scarpa é muito mais um jogador técnico, da questão do último passe, tudo isso, do que teoricamente um jogador físico, entende? Que usa explosão, velocidade. Então, assim, nesse aspecto até melhor, entrando em consideração da questão de idade. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, mas o Nottingham Forest nitidamente precisa de uma limpa no elenco, né? Isso é obviamente fruto de uma política de transferências que comprar uma quantidade enorme de jogadores, ver o que vai dar certo e vender os outros, entende? É até loucura ver que tanta gente compra essas ideias, né, do Nottingham Forest, né? Porque, assim, continua indo para lá, mesmo contratando 30 jogadores na temporada passada, já foram mais 15 nessa, entende? E continuam. Os jogadores aceitam ir para um clube que contrata essa quantidade enorme, inclusive está com 7 meio-campistas, né? O Andrei, por exemplo, aceitou ser emprestado para o Nottingham Forest, sendo que eles contrataram 7 meio-campistas só nessa janela. A gente tem que lembrar que já tinha meio-campos antes ali no Nottingham Forest. Então, o cara hoje é quinta e sexta opção do Steve Cooper e mal entra em campo. Então, vendo por esse lado, você tem que sempre estar atento ao projeto que você está se juntando na Europa, né? E como eu disse, né? Como contrata muito, tem que vender muito também, e nitidamente o Scarpa não vai fazer parte dos planos do Steve Cooper, até porque vai contratar mais meio-campistas na próxima janela, na janela seguinte. Pelo jeito vai ser assim o estilo de janelas de transferências do Nottingham Forest. Então vamos ver o que vai acontecer, mas a tendência é por negociar, até porque não é um jogador que contribuiu muito dentro do clube, por decisão do próprio técnico que mal escalou ele,
E aquela história, né? Qualquer dinheiro entrando para um cara que veio de graça é muito positivo, então conta bastante no fair play, mesmo que seja 5, 6 milhões para um clube da Inglaterra pareça pouco, mas é um balanço interessante quando se pensa ali nos cálculos do fair play para um time que fica gastando tanto a cada janela, mas gastando assim contratações normalmente pequenas, né? É raro ver o Nottingham Forest gastando, sei lá, 50, 60 milhões num jogador só. Então, é um time que contrata com muito volume, mas nem sempre os jogadores são tão caros assim. Então, uma venda de 6 milhões de euros, no final pode sim ajudar o time a fazer mais negociações. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.